pessoal, vamos para a nossa aula 15, revisando o conteúdo, ficha 3. Então nós temos aí do exercício do teste de vestibular 6 ao 13, certo? Primeira questão, a próxima geração de chips da Intel, os P7, deverá estar saindo de fábrica dentro de 2 anos, reunindo nada menos que 10 milhões de transistores. Então 10 milhões, 10 mil, 10 milhões, ou seja, 10 na 7, ó. Vírgula para a esquerda, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 vezes 10 na 7 transistores. Ele diz o seguinte: num quadradinho, 10 na 7 10 milhões, 10 na 7 transistores, num quadradinho de 4 ou 5 milímetros. Então vamos chamar aqui o lado quadrado de 5 milímetros. Ele quer saber assim, tendo em base a informação acima, podemos afirmar que cada transistor ocupa uma área de quantos metros quadrados, tá? Então ele quer saber a área de um transistor, mais ou menos. Então, tá aqui. Se o lado é 5 milímetros, então nós temos 5 vezes 10 na menos 3 metros. Lembra? Mili, prefixo mili, 10 na menos 3. Então a área vai dar 5 vezes 10 na menos 3 metros, tudo isso ao quadrado. Então vou obter 25 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Essa é a área para quantos? 10 milhões. Então se 10 milhões, se 10 na 7 ocupa uma área de 25, 10 na 7 transistores, ocupa uma área de 25 vezes 10 na menos 6 metros quadrados, então um transistor ocupará uma área de quanto? De x metros quadrados, tá? Então, ó, multiplica cruzado, regra de 3, 10 na 7 vezes x igual a 1 vezes 25 vezes 10 na menos 6, 25 vezes 10 na menos 6, então o x será 25 vezes 10 na menos 6, menos 6, dividido por 10 na 7, tá bom? Então, aí está, eu vou ter que resolver essa conta, é fácil, né? 10 na menos 6 por 10 na menos 7, então 25 vezes 10 na menos, quanto? Menos 13, menos 13 metros quadrados. Essa é a área de um transistor. Agora a pergunta é, ele fez assim, qual é a ordem, né, de grandeza? Então eu vou ter que passar isso aqui, ó, vai ser o quê? X será 2,5, ó, vírgula para esquerda, aumenta o expoente, vezes 10 na menos 12 metros quadrados. Agora a pergunta é, qual é a ordem de grandeza? Esse número aqui, 2,5, é maior ou menor que 3,16? Menor. Então eu somo uma unidade ou já é esse expoente? Já é esse expoente. Então a ordem de grandeza será 10 na menos 12 metros quadrados. Resposta da questão de número 6. E de Equador, então temos aí 6E, tá bom? 10 na menos 12 metros quadrados. 7, questão 7. A escala de volume dos organismos vivos varia entre uma bactéria e uma baleia de 21 ordens de grandeza. Então está comparando uma baleia e uma bactéria. O que? O volume delas, tá? Não, o volume. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, tá? Ele não disse qual unidade, mas ele disse que a razão é 21 ordens de grandeza. Daí ele diz o volume da baleia é 10 na 2 metros cúbicos. Qual é o volume da bactéria em metros cúbicos? Então vamos para a questão de número 7. Questão número 7. A razão entre o volume de um organismo e o outro é 10 na... Quanto que ele falou para nós? 10 na 21. A ordem de grandeza, ó, 10 na 21. Só pode ser qual volume por qual volume. Para dar um número positivo, só tem que ser o maior, baleia, tá? Baleia pela bactéria. Não pode ser bactéria por baleia. Senão ia pegar o menor por um maior e ia dar positivo. Nada. Daí ia dar um número pequeno. Então não pode. Tá aqui. Razão entre os volumes 10 na 21. Aí ele me dá o volume da baleia, que é 10 na 2
metros cúbicos. Então, 10 na 2 metros cúbicos sobre o volume da bactéria é igual a 10 na 21 a ordem de grandeza. Tá? Então é só isolar aqui o volume da bactéria. O volume da bactéria será, ó, 10 na 21 vezes o volume da bactéria é igual a 10 na 2 metros cúbicos. Conclusão, o volume da bactéria será 10 na 2 metros cúbicos sobre 10 na 21. Ó, lembra como é que faz a razão? O expoente de cima menos o de baixo. 2 menos 21. Isso, 10 na menos 19 metros cúbicos. Portanto, o volume da bactéria tem uma ordem de grandeza de quanto? 10 na menos 19 metros cúbicos, B de Brasil para 7 da Federal do Ceará. Vamos então agora para a CAF Santa Catarina. Diz assim: dentre as potências seguintes, assinale aquela que corresponde à ordem de grandeza do número de habitantes do Brasil segundo o IBGE. O resultado preliminar em 2001, verificado no censo de 2000, era de 693 habitantes. Tá aqui. Qual é a ordem de grandeza? Lembra como é que eu pego o número e transformo em ordem de grandeza? Eu primeiro coloco em notação científica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ficar 1,69 tá? Até posso arredondar para 1,7 vezes 10 na, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Viu que foram 8 unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 10 na 8 habitantes. Pergunto, tá? Esse número 1,69 é maior ou menor que 3,16? Lembra 3,16 que é a raiz de 10? Para comparar, mais próximo de qual potência? Houve perguntas aí, pessoal, de um aluno. Ah, mas eu li num livro As Faces da Física que tem um critério de proximidade. Beleza, existe esse critério, tá? Existe mais de um critério. A questão é a seguinte: quando aparecer no vestibular a ordem de grandeza, ele tem que deixar claro qual o critério. Se é o da potência, que daí usa a raiz de 10, ou se é o critério da proximidade. O que eu respondi para esse aluno? Que geralmente a questão que envolve a ordem de grandeza, com os dois critérios tu chega à mesma ordem de grandeza. Ele não vai querer se complicar. Por exemplo, 1,69. Esse 1,69, se eu arredondar para 1 e não para 10. Por isso que não interessa o critério aqui, a ordem de grandeza é 10 na 8 habitantes, que vai me dar a alternativa C de Canadá para a questão de número 8. Tá tranquilo? Então, eu acredito que o elaborador sabe dos dois critérios e vai, ou ele vai deixar claro no edital, ou ele vai fazer uma questão que pelos dois critérios chegará à mesma ordem de grandeza. Tá certo? Questão número 9. Qual é a ordem de grandeza em segundos do período correspondente a um mês? Um mês, tá? Quanto que nós temos um mês em segundos? A ordem de grandeza. Um mês tem... claro, tem mês que tem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Lembra que a ordem de grandeza é uma aproximação. Um mês tem 30 dias. 30 dias. Tá? Cada dia são 24 horas. Então 30 vezes 24 horas. E cada hora nós sabemos que são 3.600 segundos. Então 30 vezes 24 vezes 3.600 segundos. Então tá ali. 30 vezes 24 vezes 3.600. Então tu vai ter que fazer aí na questão de número 9, tu vai ter que fazer esse produto. Como eu já fiz aqui, eu sei que isso aí vai dar um mês em segundos, dará, foi feito aqui a conta, 2,592000 segundos. Tá aqui. Não vamos me preocupar, tu vai fazer aqui o produto desses três números, tá? Acredito que tu já saiba fazer. Então, a pergunta é, quanto é a ordem de grandeza? Nota, isso aqui vai dar 2,592 vezes 10 na quanto? Vamos transformar em notação científica. Tá aqui, ó,
a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades para a esquerda, aumenta o expoente, 10 na 6 segundos. Pergunto, mais ou menos 2,6 é maior que ou menor que 3,16? Menor, então eu mantenho aquele expoente. Se fosse maior que 3,16, a gente aumentava uma unidade. Então qual é a ordem de grandeza do número de segundos? 10 na 6 segundos. Então um mês tem mais ou menos 10 na 6 segundos, certo? Essa daí então foi a nossa questão de número 9. Vamos para a questão de número 10. A questão de número 10 diz o seguinte. Tem um poeminha do Manuel Bandeira, ó, as questões, né, envolvendo um pequeno poema ali. Um dia vi uma moça nuinha no banho, fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu, foi o meu primeiro alumbramento. Bom, ele quer saber, depois desse poeminha, uma questão da Unirio, Rio de Janeiro, a ordem de grandeza do número de batidas que o coração dá em um minuto de alumbramento como este, tá? Então, tu tem que saber mais ou menos quantas batidas um coração dá por segundo. Claro, depende se está fazendo exercício, se está em repouso, mas em média 70 a 80 batidas por minuto. Tá? Um coração bate 80, 70 batidas, né? E esse cara aí deve estar, né, ele viu uma mulher nua, né, quem sabe 90, quem sabe 120, quem sabe 150, sei lá eu, depende da mulher, né? Então 70 batidas em um minuto. Qual é a ordem de grandeza do número de batidas em um minuto? Ou seja, 90, 80, não interessa o número que eu usasse aqui, quanto é que ia dar o número de batidas em um minuto? Bom, 90 é 9 vezes 10 na 1 batidas, transformei então 90 em notação científica. Agora 9 é maior ou menor que 3,16? 9 é maior, então eu uso 10 na 1? Não, eu uso 10 na 2, então a ordem de grandeza é 10 na 2 batidas em 1 minuto, por minuto, né? Dividido por a cada minuto. Então nós temos aí a ordem de grandeza do número de batidas. Tá certo? Então, bem tranquilinha a questão número 10. Número 11. A ordem de grandeza do número de grãos de arroz que preenche um recipiente de 5 litros. Agora eu vou ter que estimar quanto que tem de volume, porque 5 litros é um volume. Quanto tem de volume um grão de arroz, tá? Bom, eu imagino que as dimensões, né, sejam em milímetros, ok? Tá? Então eu vou imaginar um paralelepípedo de quadrado. Vamos ver o que eu tinha feito aqui. Se tu estimar diferente para a questão de número 11, vai dar certo também a ordem de grandeza. Então eu estimei 2 milímetros por 2 milímetros por 4 milímetros de altura. Então 2 milímetros por 2 milímetros, milímetros por uma altura de, então tá vendo? Estou fazendo um paralelepípedo aqui. E 4 milímetros de altura, porque o grão de arroz é mais compridinho, certo? Então, imaginei um pequeno paralelepípedo. O volume desse paralelepípedo, de 1 grão de arroz, então estou estimando o volume de 1 grão de arroz, é 2 por 2 por 2. Então, 2 milímetros vezes, 2 milímetros vezes 2 milímetros vezes 4 milímetros. Como eu quero passar para, né, comparar com litros, né, ou eu passo para decímetro, porque 1 decímetro cúbico é 1 litro, ou eu passo para metro cúbico, eu acho que fica mais fácil. Tá? Qual é o volume de 1 grão de arroz? Olha ali, 2 vezes 10 na menos 3 metros, vezes 2 vezes 10 na menos 3 metros, vezes 4 vezes 10 na menos 3 metros. Nota, mili é 10 na menos 3. Então o que eu vou ter? 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16. Então 16 vezes 10 na menos 3, vezes 10 na menos 3, vezes 10 na menos 3, 10 na menos 9. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Tá? Então 16 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Que eu posso escrever assim, ó, vírgula para a esquerda, 1,6 vezes 10 na menos
8 metros cúbicos. Esse é o volume de 1 grão de arroz, certo? Então, professor, e se eu botasse dimensões diferentes ali, eu acho que é diferente. A ordem de grandeza é um arredondamento, então tu vai achar a mesma ordem de grandeza que eu, pode fazer aí na tua casa, tá? Agora, se 1 grão de arroz, ó, vamos só fazer uma outra conversão antes de fazer a regra de 3. Um volume de 5 litros, né, ele quer saber em 5 litros quantos grãos de arroz. 5 litros é 5 vezes 10 na 3, menos 3 metros cúbicos. Lembra que 1 metro cúbico são 10 na 3 litros? Então, para passar de litro para metro cúbico, é só acrescentar o 10 na menos 3. Tá? Então, 5 litros, 5 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Então, 1 grão de arroz tem um volume de 1,6 vezes 10 na menos 8 metros cúbicos. Então 5 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos serão X grãos de arroz. Então, eu tenho que fazer essa operação aqui, essa regra de 3. Tá? Então vamos dar uma apagada aqui para continuar, para não ficar empilhando aqui, né? O meu quadro já é pequeno. Tá? Eu poderia fazer um quadro maior aí, mas também a tua visualização ia ficar, né, ruim. Optei por um quadro menorzinho, né? Então, regra de 3. 1,6 vezes 10 na menos 8 metros cúbicos vezes x igual a 5 vezes 10 na menos 3. Então, x eu tenho que fazer 5 vezes 10 na menos 3 sobre 1,8 vezes 10 na menos 8. Isso aqui vai me dar em grãos. Isso aqui vai me dar em grãos. Então, fazendo aí para a questão número 11, isso aí vai me dar um número que é o seguinte. Vai me dar um número que é 3,125, tá? Deixa eu ver, cadê? 3,125 vezes 10 na 5. 125 vezes 10 na 5 grãos, já em notação científica, ok? Já em notação científica. Bom, aí nós temos que ver, esse número aqui é maior ou menor que 3,16. Esse número aqui, aí tu pode pensar assim, ó, cadê? Ó, eu tenho ali... professor, se eu botasse um pouquinho mais ou um pouquinho menos, aqui está meio que no limite. Mas tu vê que tem discrepâncias ali, olha só. Não tem um 10 na 5, nem um 10 na 7. Tem uma discrepância entre as respostas. Então, um 10 na 3, 10 na 6, 10 na 8, 10 na 9, 10 na 10. Então, tu não iria errar aqui, ó, que essa ordem de grandeza, tá? Essa ordem de grandeza aí para a questão de número 11, tá? É 10 na 6. Aqui, quem sabe, né, eu deveria arredondar de tal maneira para que esse número aqui, para que essa ordem de grandeza fique 10 na 6 grãos. Como ali eu arredondei, né, eu inventei, mas notem, a potência mais próxima é a B de Brasil. Então não tem outra alternativa, não tem como dizer que a ordem de grandeza vai ser 10 na 3. Não, seria muito longe. Né? Ou, por exemplo, 10 na 8 também seria muito longe. Então, mesmo que aqui não deu maior que 3,16, né, porque é 3,125, eu opto por 10 na 6. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu não fiz o volume correto, né? Eu inventei. Então, provavelmente aqui deve ser um pouquinho maior aí para o elaborador da prova o volume, certo? Mas nota, eu fiz um critério de aproximação agora, tá? Então, pelo correto, aqui daria 10 na 5 grãos. Mas o que eu fiz aqui? Eu olhei para as respostas e vi, não pode ser 10 na 3 e nem 10 na 8. Então, só sobrou uma alternativa para a questão de número 11, B de Brasil, da UEL, tá? Estadual de Londrina, lá no Paraná. Beleza? Número 11, vamos para o número 12. O fumo comprovadamente um vício prejudicial à saúde. É um vício prejudicial à saúde. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, um fumante médio, ou seja, aquele que consome cerca de 10 cigarros por dia, ao chegar à meia-idade terá problemas cardiovasculares. A ordem de grandeza do número de cigarros consumidos por esse fumante durante 30 anos. Então olha só, ele fuma 10 cigarros por dia. Em 30 anos, quanto que ele fuma? Tem uma outra questão interessante dessa aí, que é assim, ó, ele te dá quanto que
tem o tamanho de cada cigarro, tu pode estimar uns 10 centímetros cada cigarro. Aí depois em 30 anos, como nós vamos descobrir o número de cigarros, tu pode ver quantos quilômetros, né? Vai dar muitos quilômetros que a pessoa fumou de cigarro, né? Então aí é interessante essa questão, já vi em algum lugar aí, tá? É interessante para desestimular as pessoas a não fumar, né? Esse tipo de questão, educativa, portanto. Em 30 anos, olha só. Então nós estamos na questão número 12. 30 anos, nós sabemos o seguinte, esse é o tempo. 30 anos a pessoa vai fumar, certo? E eu tenho que transformar isso aí para dias, porque ele fuma 10 cigarros por dia. Então 30 anos são 30 vezes 365 dias. Fácil, né? Então não tem que fazer tanta transformação no número 12. Isso aí dá 10.950 dias. Então em 10.950 dias, agora eu tenho o seguinte, se eu fumo, eu não, jamais, né? Não gosto de cigarro. Se a pessoa fuma 10 cigarros por dia, então o número de cigarros é bem fácil. Olha aqui, ó, se são 10.950 dias, 10 cigarros a cada dia, não precisa nem fazer regra de 3. O número de cigarros vai dar, olha lá, 109.500 cigarros. Esse é o número de cigarros que a pessoa fuma. Portanto, se eu quero saber aí qual é a ordem de grandeza, eu tenho que pegar esse número aqui, ó, e colocar em notação científica. 1, 2, 3, 4, 5. Então o Nzão será 1,095 vezes 10 na 5 cigarros. Pergunto a vocês, 1,095 é maior ou menor que 3,16? Menor, portanto, ordem de grandeza 10 na 5 cigarros. Isso é que a pessoa fuma, 100.000 cigarros, tá? A ordem de grandeza em 30 anos, tá bom? Então, resposta da 12, D de Dinamarca, D de Dinamarca. Vamos para a 13. A 13 diz assim: os produtos químicos que liberam clorofluorocarbonos para a atmosfera têm sido considerados pelos ambientalistas como um dos causadores da destruição do ozônio na estratosfera. A cada primavera aparece no hemisfério sul, particularmente na Antártida, uma região de baixa camada de ozônio, buraco. Nos anos 2000, a área dessa região equivalia a 5% da superfície do nosso planeta. Qual é a ordem de grandeza? Estime em quilômetros quadrados dessa área mencionada. Daí te dá o raio da Terra como 10 na 3 quilômetros. Eu até vou apagar aqui para fazer essa número 13. Então, ele quer saber qual é a área em quilômetros quadrados do buraco. Então eu tenho que saber a área da superfície terrestre na questão número 13. Bom, a área superficial, eu não sei se você já aprendeu, mas uma superfície, né? Muitos alunos aí do primeiro ano às vezes não aprendeu isso aí, porque é na geometria espacial, né? A área de uma esfera, a área da superfície é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Estamos falando do planeta Terra, que tem um raio de 6,5 vezes 10 na 3 quilômetros. Então a área da superfície vai ser 4 vezes 3,14. Teve um outro teste aí que eu até me confundi, chamei de 3,16, que era o raiz de 10. 3,1415, daí eu corrigi já no vídeo, tá? Vezes o raio da Terra que está ali, 6,5 vezes 10 na 3 quilômetros. Esse é o raio terrestre, então eu vou calcular toda a área da superfície terrestre. Isso aí, pessoal, dá 530 vezes 10 na 6 quilômetros quadrados. Então a área dá 530 vezes 10 na 6 quilômetros quadrados. Que em notação científica dá, ó, olha aqui, 5,3, ó, para 1, 2, 3, para 2 unidades para a esquerda, 2 unidades para a esquerda, 5,3 vezes 10 na 8 quilômetros quadrados. Essa é a área da superfície total da Terra. Se a camada de ozônio tem 5%, tá? O que vai acontecer? Se 100% da área é 5,3 vezes 10
na 8 quilômetros quadrados, então 5% será x quilômetros quadrados. Então nós vamos resolver isso aqui e achar, né? 100x igual a 5 vezes 5,3 vezes 10 na 8 quilômetros quadrados. Aí eu vou achar aqui então, né? Isso aqui vai dar mais ou menos 25, tá? 2,65, 26,5 na verdade, vezes 10 na 8 sobre o 100. 100 é 10 na 2. Então a resposta vai dar 2,65 vezes 10, 2,65 vezes 10 na 7 quilômetros quadrados. Como o 2,5 65 é menor que 3,16, a ordem de grandeza do buraco na camada de ozônio é 10 na 7 quilômetros quadrados. Tá certo? Então nós temos aí a questão de número 13, C de Canadá.